Bom dia, nesse dia 24 de maio. O mês está avançando, passando rápido, né? Bom, bem-vindo à nossa escola dominical e quem sabe dentro de um mês e meio, 2 meses, podemos estar todo mundo reunidos novamente, né? Mas no intervalo, estamos em casa, cada um, eu aqui, você aí na sua casa, e estamos estudando a Bíblia. Isso é o que é necessário, né? Bom, nós vamos abrir nossas Bíblias para João capítulo 8, um trecho que li semana passada, eu quero ler novamente. João capítulo 8, eu quero ler versículos 1 a 11, tá? Então, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha até com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Semana passada eu disse que existe em nossa vida interior um fórum de justiça, mais conhecido como a consciência. A consciência pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar em nosso servido ao Senhor. Porque a consciência sempre nos coloca em julgamento. Revisa e avalia todos os nossos motivos e ações, julgando-os de estar corretos ou errados. E isso pode fazer-nos sentir bem e contentes se formos aprovados, mas pode trazer dor se formos reprovados. O mundo hoje nos ensina de deixe que suas consciências seja sempre seu guia. Esse pensamento soa bem, mas lembra, mesmo que a nossa consciência é uma voz do nosso interior, ela não é a voz de Deus, nem é sempre confiável esse juízo. Pode errar. Agora, o exemplo da operação de consciência, nós lemos acerca disso aqui em João capítulo 8, e os escribas e fariseus trouxeram essa mulher que foi apanhado em adultério no próprio ato. Né? E lembra, ele estava no grande pátio do templo ensinando as outras pessoas. E
sabe como então lemos, né? E eles estavam insistindo que Jesus respondesse, porque queriam atrapalhar e ter algo para condená-lo, né? Mas sabe como? Quando Jesus mencionou o pecado, esses escribas e fariseus foram julgados e acusados pelas suas próprias consciências. Então, cada um por um, começou a sair. Não quero ficar aqui e responder isso. Alguém vai responder, mas não será eu, não. E assim todos saíram. Até que ficou só Jesus e a mulher. E ele disse para ela, mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Jesus respondeu e disse, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Por que Cristo não condenou ela? Ela era pecadora, foi apanhado no ato, todas as provas. Por que Cristo não condenou? Lembra, o pecador já é condenado, João 3, 17, 18. Ele não tinha que condenar. A coisa é que ele veio justamente à Terra para salvar os condenados. Não para condená-los, mas para providenciar uma salvação da condenação. Então, né, como a consciência atrapalhou aqueles homens, porque todos foram julgados errados, eles saíram, a consciência também pode nos ajudar em outras ocasiões, né? Por exemplo, Paulo em Atos capítulo 21, aliás, capítulo 23, versículo 1, Paulo estava perante o conselho e ele disse, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. A coisa é que a consciência sempre fará uma de duas coisas. Pode desaprovar os motivos e as ações e depois atacar ou acusar o valor da pessoa. E isso pode desabilitar a conduta de uma pessoa. Pode também aprovar os motivos e as ações da pessoa e depois transferir essa aprovação para a pessoa. Mas lembra, a consciência pode estar agindo errado ou correto também. Isso quer dizer que cada um de nós, eu, vocês, já sabe o que é de ser acusado pela sua consciência. Nossa conduta antes de sermos salvos era uma conduta, um andar que se alinhava com o mundo, com o diabo e com a carne, né? E, então, semana passada nós lemos Efésios 2, versículos 2 e 3, que diz, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, né? Éramos pecados, somos ainda pecadores, né? Podemos ver aqui como nossos pensamentos são infectados com o pecado. Todos nossos pensamentos, como nossas ações, eram ações que desagradavam a Deus. Era pecado. E lemos também em Efésios capítulo 5, né? Mas quando você aceitou Cristo como Salvador, a justiça de Cristo foi imputado ou depositado na sua própria vida.
E assim fomos reconciliados com Deus. Ainda somos pecadores, porém somos pecadores salvos. E agora precisamos da intercessão do nosso advogado, que é Cristo Jesus. 1 João, capítulo 2. O Evangelho de João também fala em capítulo 14 e 15 sobre isso, né? Precisamos nos manter em comunhão com Cristo para que o Espírito Santo pode lidar com nossa consciência, né? A coisa é que, desde a salvação, os padrões da nossa consciência precisam ser mudados, ou não seremos capazes de servir a Deus de maneira fiel. Como crente em Cristo, nossas consciências devem ser reorientadas, assim como nossas mentes precisam. Vimos isso em Romanos 12, 1 e 2, eu mencionei isso, e na semana retrasada também. Mas se dedicarmos um tempo diariamente ao estudo da palavra de Deus, nossas consciências também mudarão de forma para alinhar com os pensamentos de Deus. Quando isso acontecer, nossas consciências podem julgar em maneiras justas e não erradas. E teremos mais discernimento para a vida. E depois nós fomos para o Hebreus capítulo 9. E eu vou pedir que vamos para Hebreus capítulo 9 agora. Hebreus capítulo 9. E nós vamos ler versículos 1 a 9. Tá? Hebreus capítulo 9. Lemos esse trecho semana passada, eu vou ler apenas versículos 6 e 7 hoje. 9, 6 e 7. Tá sabendo que nesse trecho está falando sobre o velho concerto, ou aliança, que foi feito com o povo, desde Moisés, e o sacerdócio de Arão, né? Tudo isso está mencionado aqui, mas em versículos 6 e 7. Ora, estando essas coisas assim preparadas, e todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas não segundo, só o sacerdote, sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo. O escritor aqui está referindo ao dia da expiação, ou dia Yom Kippur, em hebraico, né? O dia do perdão, né? Referido em Levítico capítulo 16, muitos detalhes. Também em capítulo 23 de Levítico. E uma vez por ano, o sumo sacerdote levava sangue para dentro do Santo dos Santos, lugar mais sagrado do templo, para fazer uma oferta a Deus. O objetivo dessa oferta era fornecer uma limpeza, uma purificação, uma expiação para o pecado, né? E Levítico 16, 30 diz, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-se-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E depois eu recomendei você se colocar no sapato, vamos dizer, de um judeu daquele tempo. Eu disse, suponha que você fosse um israelita que viveu naqueles dias. Você amava a Deus de coração, queria agradá-lo, mas seus pecados eram obstáculos contínuos e sua consciência sempre te acusava desses pecados. E então, em obediência a Deus, 3 vezes ao ano, você viajava para Jerusalém com toda a sua família, e estando no dia da expiação, Yom Kippur, você assistia de longe o sacerdote levar o bode ao altar, degolar
E depois esse bode era o bode da expiação para o povo, leia em Êxodo 17. E depois levava o sangue para dentro do templo. E mesmo não podendo ver, você sabia que o sacerdote então levava o sangue dentro do véu até o propiciatório, fazendo tudo que Deus exigia para os pecados. E quando ele saiu, ele declarou que seus pecados foram perdoados. E com esse anúncio, você e todos os outros podiam suspirar com alívio. Pecados perdoados, que bom, Deus, vamos louvar Deus por isso, né? E eu até mencionei o rei Davi em Salmo 32, como ele, depois de ter perdão, ele também louvava a Deus. Em versículo 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração, porque tem perdão. Mas no dia seguinte, você pecou novamente. Então você tinha que clamar em desespero, né? Oh, Senhor, agora tenho que fazer outra oferta para esse pecado. E até que isso seja feito, sua consciência te atormentava novamente, né? Eu disse também semana passada que não havia nenhuma disposição na lei para limpar permanentemente a consciência de uma pessoa. De fato, a lei e a consciência sempre trabalham juntos. O objetivo da lei foi sempre de te condenar. A consciência sempre deu testemunha dessa condenação. A coisa é que a lei não pode salvar. A lei não salva. A lei não pode levar a salvar você. Não pode. O escritor de Hebreus usa esse cenário em Hebreus capítulo 9 para contrastar a obra do sumo sacerdócio de Cristo. Nós lemos 6 e 7, vamos ler agora 8 até 14. Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 14, tá? Capítulo 9, versículos 8 a 14, que diz: dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes
ao Deus vivo. Então, o escritor de Hebreus usa esse cenário para contrastar a obra do Senhor Jesus Cristo na sua obra de sumo sacerdote. A oferta que Cristo fez era de seu próprio sangue. Isso foi oferta tão satisfatória que só tinha que ser feito uma vez, valendo para sempre. Com base nessa oferta, o Pai pode perdoar todos os nossos pecados, sejam eles passados, presentes ou futuros. Mas, irmãos, tome cuidado com esse pensamento. Seus pecados antes da salvação foram todos perdoados. Porém, só porque você foi salvo não quer dizer que você pode pecar à toa agora. Eu sou salvo e Cristo, meus pecados passados, presentes e futuros são todos perdoados. Eu vivo como eu quero enquanto que estou nessa vida. Eu quero isso, eu quero, né? Não é exatamente assim que funciona. Os pecados, desde a salvação, precisam ser tratados. Precisam ser realmente tratados diariamente. Sim, são cobertos pelo sangue, são perdoados. Mas lembra 1 João 1:9? Devemos sempre ir para a lavandaria espiritual. E indo para Salmo, aliás, 1 João 1:9, dizendo apenas, Deus, perdoa-nos os nossos pecados, obrigado. Você não está agindo da maneira bíblica. Você não confessou nada e nada foi perdoado. Mas uma vez ter confessado este ou estes pecados, estão também perdoadas. Porque estão cobertos pelo sangue de Cristo. Tudo está provido. Para Deus olhando para nós, Ele olha para nós através do sangue de Cristo. Porém, por baixo do sangue de Cristo, temos que reconhecer que Cristo é nosso advogado entre Deus Pai e nós. E ainda somos pecadores. Quando você participa da ceia do Senhor cada mês, ou quando sua igreja faz isto, vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Paulo, que era o fundador dessa igreja, ensinou-os como agir, como viver. Depois de alguns anos, tinha que escrever essa carta aos coríntios crentes para relembrá-los como participar da ceia do Senhor de maneira digna. Porque ele estava ouvindo tudo o que estava acontecendo lá e sabia que os crentes estavam participando da ceia de maneira indignas. Não pode fazer assim. Então, ele começa no versículo 23, 1 Coríntios, relembrando-os como ele foi ensinado pelo Senhor e como ele ensinou-os. Então, em versículo 28, em versículo 26, vamos começar a ler. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Culpado aqui não quer dizer
aliás, vamos continuar lendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Agora lembra que Paulo está escrevendo para crentes, não descrentes. E ele diz em versículo 27 que tomar indignamente está culpado do corpo, o sangue do Senhor. Quer dizer, não está discernindo a importância do que Cristo fez para você, o que você tem nessa salvação. E diz que come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então ele fala sobre o resultado. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Doença nem é sempre castigo de Deus. Cristo mesmo ensinou isto. Mas, de vez em quando, um crente pode ficar fraco fisicamente, fraco mentalmente, espiritualmente, porque não está se mantendo em comunhão com o seu Senhor. E então vem castigo, vem repreensão. Muitos fracos e doentes. E de vez em quando diz, e muitos que dormem. O que quer dizer isso? Faleceram. Faleceram como? De castigo. Uma boa maneira de chegar nos céus? Não. De castigo. Deus não aguenta mais. Vem, filho. Vem cá. E você vai morrendo e chegando na presença dele. De castigo. Não quero chegar aos céus assim. De castigo. Eu quero chegar nos céus com aprovação. Não quer você também? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Dá para entender, se você não se julgar, será julgado. E versículo 32 diz isso. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora está referindo a condenação ao inferno. E nós não vamos ter isso. Somos salvos. Então, o sangue de Cristo não apenas nos traz perdão, como também afasta de nós o nosso pecado. Algo que a lei nunca poderia fazer, permitindo que a consciência seja purgado, melhor, purificado da contaminação do pecado. E novamente estamos de volta em 1 João 9, né? Nossa consciência frequentemente aponta para os nossos pecados e nos acusa com eles. Mas a oferta do Senhor leva embora esses pecados, sendo confessados. Agora, com a confissão e perdão, a consciência não tem nada mais para impor suas acusações contra nós. Vamos voltar para Hebreus 9. Hebreus 9. Nós vamos ler versículos 22. Hebreus 9, começando agora com versículo 22, lendo até 26. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Está citando Levítico 17, 11. Como no Velho Testamento, Deus exigia derramamento de sangue, no nosso dia ele também exige sangue derramado, mas agora é o sangue de Cristo.
derramado em seu lugar, em meu lugar. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, dos touros e bezerros e cordeiros e bodes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, mas agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. A questão agora não é lidar com nossos pecados, mas de reprogramar os nossos pecados, reprogramar as nossas consciências depois da confissão do pecado, para aceitar a obra, promessa e justiça que o Senhor Jesus já fez a respeito deles quando confessamos os nossos pecados. Como reprogramamos a nossa consciência? Devemos ir à nossa Bíblia e aprender sobre a obra expiatória do Senhor. Quando entendemos e abraçamos essa obra que Ele fez com respeito aos nossos pecados, nossa consciência se alinhará com a graça de Deus. E Jesus falou disso em João 8, versículos 31 e 32. Vamos voltar para João agora. João capítulo 8. João capítulo 8, vou ler versículos 32 e 32, 31 e 32. 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer que nem todo crente é um discípulo. Nem todo discípulo é um discípulo fiel. Depende do seu status, vamos dizer, espiritualmente falando. Como que se mantém sua vida em comunhão com Cristo, com o Pai, confessando seus pecados? E, de novo, estamos em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Cada crente deve criar o hábito, o costume de, no fim do dia, dar uma olhada na sua vida durante aquele dia, para ver se tiver algo para confessar. E confessa. Endireitar a sua vida antes de dormir. Confessando. Tendo toda a certeza da perdão do pecado. Eu tenho ouvido muitas pessoas que têm realmente orado. Deus, perdoa meus pecados. Perdoe meus pecados. Pastor, eu não sinto perdoado. O que confessou para ele? Preciso confessar?
É o que a Bíblia diz. Se não confessou, não foi perdoado. Cada crente deve procurar ser um bom discípulo. O discipulado é a arte de seguir Jesus. Isso vem por viver continuamente na palavra de Deus. Não cada segundo, mas cada ano lendo a palavra e meditando e orando. Se mantendo em comunhão com Ele, cada dia. A conhecer sua verdade nos liberta. Esse pensamento é ampliado por Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 6. Vamos lá, Romanos, capítulo 6, versículos 16. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, começando com o versículo 16 agora, tá? Romanos 6, versículo 16. Vamos ler até o versículo 22, até o fim do capítulo. Não sabeis vós, crentes, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Se você está seguindo o mundo, você está se tornando servo do mundo, mesmo que você é filho de Deus. Entendeu? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim, apresentai agora os vossos membros, seu corpo, todo o seu ser, tá? Para servirem a justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A obediência à doutrina produz a liberdade necessária para uma conduta santa de um crente. Devemos entender que com a confissão vem o perdão e assim somos libertos do pecado. Esse conhecimento limpa ou purifica a consciência e possibilita que podemos servir Deus melhor. Paulo aborda isso novamente, ou toca nisto, em capítulo 8 de Romanos. Olha versículos 1 a 4. Romanos 8, já estávamos em Romanos 6, então pulando para capítulo 8, versículos 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Deus cuidou do nosso problema de pecado. Ao compreender isso, nos permite viver vidas mais retas e justas. Irmãos, irmãs, isso também é verdade para você e para mim. E não importa se seus pecados foram cometidos antes ou depois da sua conversão, desde que, que você foi salvo. Tudo tem sido coberto. O sangue de Jesus Cristo fez uma expiação completa e perfeita para todos os seus pecados. Todos antes da sua salvação, como desde a salvação. Agora você pode realizar a obra de ganhar outras pessoas para Cristo. Ou pensando de 2 semanas passadas, agora você pode realizar a obra de resgatar outras pessoas desse mundo. E você não terá que parar e olhar continuamente para trás por causa da sua consciência te acusando. É maravilhoso ser livre. Mas para ser livre, confesse seus pecados. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de olhar para Ti. Obrigado, Pai, pelo privilégio que eu tenho de abrir a Tua palavra e ensinar. Pai, usa Tua palavra, usa esse ensino para que crentes possam entender melhor a salvação, melhor como viver, como melhor Te agradar, Pai, para que eles possam, sim, crescer na graça que há em Cristo Jesus. E, Pai, se tiver alguém que está assistindo hoje, você não conhece Cristo. O sangue de Cristo foi derramado na cruz e pode ser aplicado sobre sua vida também. É só aceitá-lo como seu único, suficiente Salvador e você será salvo do pecado. E depois, vive para Cristo. Pedimos tudo isso no nome de Cristo Jesus. Amém.